Olá, como estão? Espero que bem. Hoje eu venho trazer um assunto filosófico nesse vídeo, mas a partir do esporte. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, eu ainda não sei qual é o título que eu vou colocar nele, embora, claro, agora que vocês estão vendo, ele já tem título, mas nesse momento eu ainda não sei qual é. Mas ele tem a ver com a relação, não só esportiva, mas como a gente muitas vezes encara as questões, de repente, de sentido da vida, ou de significado da vida, ou dos caminhos que a gente quer escolher para a vida, né? Então, vamos lá. Eu desde muito tempo, desde que eu me lembro de gente que quando eu jogava tênis e queria ir para o alto rendimento, sempre que eu podia, eu gostava de ver, de escutar ou ler, na época das revistas, as entrevistas dos grandes campeões, né, dos grandes jogos. E inclusive faço isso hoje. Agora está acontecendo o Roland Garros aí na França, em Paris, um dos 4 maiores torneios do mundo do tênis, né? E sempre que eu posso eu vejo entrevista desses grandes jogadores para saber um pouco o que eles pensam, né? Você vê a perspectiva que eles trazem e de repente um pouco diferenciada do mesmo fato, né? Do mesmo jogo. Então, para tentar ver, né, na expressividade dele, quais as influências que eles trazem, tipo de pensamento, alguma coisa a ver. Alguns trazem coisas fantásticas, como esse caso aqui que eu vou contar para vocês. Já nesse ano, não sei, uns meses atrás, esse cara que se chama Alexander Bublik, ele é do Cazaquistão, ali com a Rússia, parece que tem 27, 28 anos, um grande jogador de tênis, já experiente, com 27 anos, o cara já experiente. Um tempo atrás, uns meses atrás, ele estava entre os 50, 60 do mundo, um pouco até mais abaixo. Já tinha sido um grande jogador, assim, dos top 10, né, dos melhores 10 do mundo. Caiu e nesse torneio ele ganhou de um dos top 10 aí, dos melhores do mundo. E na entrevista que fizeram com ele, perguntaram, né, uma das perguntas foi: como é que tu te sente como pessoa por ter ganhado, porque eu não lembro qual foi o jogador, um grande jogador e um dos melhores do mundo, né? E ele disse assim, como assim, como é que eu me sinto como pessoa? Eu me sinto igual, eu sou igual, não mudei minha pessoa por ganhar ou perder uma partida. Eu não entendo essas pessoas que se acham que são melhores que as outras porque tem mais títulos, porque batem uma direita, uma esquerda mais forte, que batem um saque melhor que o outro, porque ganham mais. Eu continuo sendo a mesma pessoa, ganhando ou perdendo. Eu saio da quadra, eu tenho meus mesmos valores, continuo fazendo as mesmas coisas. Eu não entendo essa pergunta, eu achei muito fantástico isso, né? A desassociação que ele faz do ser pessoa com a profissão dele, que é ser tenista. Ele disse, não, uma coisa é jogar tênis, eu tô aqui para dar o meu melhor, mas eu ganhando ou perdendo eu continuo mesmo. Ele não faz essa associação de ter que ser melhor por ter ganhado um título, um jogo importante, ou por ter perdido. Altamente estoico, em certo ponto, né? É uma indiferença no sentido de que o resultado disso não interfere no ser dele, porque ele já é algo. Ele coloca esse algo no jogo, mas ele não coloca em xeque esse ser dele em função do resultado do jogo, embora ele treine muito para isso e dedique a sua vida para isso. Então ali já me chamou a atenção esse cara. Eu nunca tinha visto uma entrevista dele, até porque como ele estava ou numa fase não muito boa, não chegava nas entrevistas, estava jogando torneios menores, e dessa vez eu vi a entrevista e achei muito interessante ele fazer essa desassociação entre o ser, o fazer e o ter. Ele é, independente do que ele faça e do que ele tenha, né? Então isso é altamente filosófico, filosofia grega antiga. Desenvolver o nosso ser, claro que buscando sempre o melhor nas questões práticas de sobrevivência ou da vida, mas que tem que tratar as coisas indiferentes como indiferentes, que não afetem. Eu fico bravo, eu fico frustrado, mas é momentâneo, não muda quem eu sou. E ganhar também não mudou. Muito bem, essa foi uma entrevista que eu ouvi dele e achei muito interessante. E aí, hoje ou ontem, no dia que eu estou gravando esse vídeo,
Ele também está indo muito bem em Roland Garros agora em Paris, um dos grandes campeonatos. Passou uma rodada, ganhou de pessoas, né, os melhores do mundo estão ali. E ele avançou, né, surpreendentemente mais uma rodada e ganhando muito bem. E aí eu fui ver a entrevista dele e perguntaram para ele como é que ele leva, né, que ele é uma pessoa diferente na quadra. Todo mundo gosta de ver o jogo dele porque ele leva o jogo de uma maneira muito leve. Ele faz jogadas que às vezes ele prefere fazer o espetáculo do que ganhar um ponto. Ele se diverte. A gente vê que ele é um jogador leve, que ele faz jogadas muito fora do padrão de quem está procurando o resultado e ganhar um ponto e tudo mais, e o campeonato. E aí eu transcrevi aqui o que ele falou em inglês ali, né? E ele disse assim, aí o repórter assim, porque você, vamos combinar que você é diferente, né? Você é uma pessoa diferente no circuito. Como é que você vê o jogo? Como é que você se aproxima desse lugar? E ele disse assim, eu acho que eu sou super normal. Eu gosto de socializar, eu gosto de sair, eu gosto de estar com os amigos e com a família. Agora aqui em Paris eu vou pra noite, eu vou sair, eu gosto, não vou beber, não, mas eu quero curtir, eu sou uma pessoa super normal. Os outros do circuito, que eu conheço os melhores top 10, top 20 do mundo, é que me fazem sentir diferente. Porque na minha perspectiva, eles é que são diferentes. Mas diferente em que sentido? Perguntaram para ele, né? E aí ele disse assim, olha só, aí eu vou ler para vocês. Eles tentam, os grandes jogadores, 10, 20, né? Ser o melhor deles mesmos. Por isso que eles chegam na academia para fazer a sua academia às 7 horas da manhã, vão para a quadra às 8 horas, tem uma vida super, hiper regrada, né? Mas, embora isso seja importante, tem um limite. Nem todos vamos ser um Djokovic, um Nadal, um Federer, né? Em alguns, faltam inclusive as habilidades necessárias para que eles sejam os melhores, né? Então ele fala que chega a um certo ponto que tudo que eles estão buscando é impossível. Porque inclusive alguns não têm as habilidades tenísticas, digamos, necessárias para isso. E é porque eles pensam que tem que ser a melhor versão deles mesmos. Essa loucura das mídias sociais, de uma maneira que nos inculcam que temos que ser a melhor versão de nós mesmos. Mas não. Temos apenas que ser nós mesmos. Simples assim. Fantástico isso, né? Então, é um cara que... Aí ele conta a história dele. Ele disse assim, quando eu tinha 17 anos, eu estava entre os melhores 20 do mundo. Comecei muito rápido. E eu pensei, pô, com 17 eu já cheguei aos 20 do mundo, então se eu trabalhar mais duro, se eu fizer mais coisas, se eu me sacrificar, eu vou então ser um 5 melhores do mundo. Um dos 5 melhores do mundo. E aí ele se dedicou, sacrificou, como diz na palavra dele, a minha vida pessoal, em função dos resultados, eles não apareceram. Eu pensei, tá, mas por que eu estou fazendo tudo isso então? Estou abrindo mão da minha vida, minha sociabilidade, dos meus amigos, do que eu gosto de fazer. Eu gosto de dormir. Eu estou acordando cedo para treinar para quê? Então ele sabe uma coisa, disse pro técnico, eu vou para Las Vegas. E passou a ser uns 5, meio fim de semana, um pouco mais, em Las Vegas, curtindo a vida doidado. E foi para lá antes de um torneio importante que tinha, um dos grandes lãs, ou algum torneio importante. E foi fazer festa. Voltou super relaxado e foi super bem nesse campeonato importante. Eu não sei se ele ganhou, quase ganhou. E aí fez ele pensar, pô, mas então, será que tem que se dedicar arduamente, sacrificar o melhor de que nós temos na nossa vida para jogar tudo num cesto só e dedicar essa vida inteira, esses sacrifícios, para uma vida dedicada ao resultado e ao tênis? Não, nunca mais eu vou fazer um negócio desses. Eu quero ser uma pessoa normal. E eu não quero esse caminho. Porque ele pergunta para ele também, mas é que o estilo que você joga é um estilo meio contra o padrão de que todo mundo quer ganhar
os top 10, né? Tá nos top 10 do ranking do tênis. E se eu converso com os melhores do mundo, eles dizem, não, é que tem que ficar trocando 20 bolas de esquerda 4 horas na quadra. Eu não quero fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu não tenho disposição para ficar 6 horas numa quadra trocando 40 bolas com o adversário até que ele canse. Não é esse o caminho que eu vou. Então, eles forçam que eu seja diferente também dentro da quadra. Eu tenho que escolher caminhos que favoreçam o meu estilo de vida, porque eu quero sair da quadra e quero ir numa noite ali, tomar uma cervejinha em Paris e estar com a minha família. Eu não quero sair da quadra e ficar extenuado que eu não tenha vida. Então, quer dizer, é um cara que tem um pensamento muito diferente em relação a essa mentalidade do sacrifício e de que temos que dar tudo de nós e que muitas vezes, agora vamos um pouco para a parte filosófica, que muitas vezes façam que a gente se torne o nosso primeiro pior inimigo contra nós mesmos. Também faz tipo uma dissociação entre eu dentro de mim sendo o meu pior inimigo e eu dentro de mim tentando superar o meu pior inimigo. E ele diz, não, quem sabe a gente seja o nosso primeiro melhor amigo. E que não tenha que ficar me superando o tempo todo, mas ao contrário, que tenha que fazer uma união, que tenha que fazer uma composição entre o meu melhor ser e aquele que eu quero ser na minha profissão. E que um não tem que combater o outro, que também leva muito pessoal, né, que é pro estoicismo, né, essa luta contra si mesmo, você é seu primeiro obstáculo, claro que o do estoicismo diz isso, mas não nesse pensamento retilíneo ligado a uma produção empresarial e de resultados. Diz isso, mas num contexto muito diferente, mas diz. E a gente tem que cuidar muito o que diz o estoicismo, porque se a gente pega partes dele, parece que ele está dizendo isso. Você tem que estar aí acordando cedo enquanto os outros estão dormindo, coisa de empresário workaholic, né? De pessoas que querem o seu sucesso, né? Lutando contra si mesmo, contra todas as suas limitações. E esse cara disse, não, eu não sou o meu pior inimigo. O que eu faço dentro da quadra é porque eu não quero seguir o caminho que ele segue. E tem mais um caminho para seguir. Então, outra vez ele está voltando, agora com 27 anos, voltando aí aos top 20, top 30, depois de Roland Garros, com certeza. E ele demonstra, e os repórteres que falam com ele ficam muito assim surpresos com a mentalidade dele. Né? Teve outros jogadores no tênis, o Yannick Noah, o próprio Gael Monfils, que também é francês, que jogou agora, é um espetáculo. A gente vê pessoas que estão ali pelo espetáculo, por curtir a coisa, e tem o seu resultado. Outros dizem também, o próprio Zverev, Alexander Zverev, um alemão que é número 3 do mundo, diz, olha, não me comparem ao Djokovic, ao Nadal, ao Federer, os 3 maiores de todos os tempos. Esse é o caminho deles. Eu nunca vou ter a consistência deles. Eu também nem quero. E qual é o problema? Qual é o problema de as pessoas estar... Para ser número 1, não é um só. Né? Mas qual é o problema de as pessoas quererem estar nesse esporte, sendo os 10, 20, 30, 50, curtindo a vida e sem querer sacrificar? Agora vamos, né, a sua parte boa de si mesmo para conseguir algo. Né? Não querem fazer essa dissociação. Isso é uma questão muito importante no esporte. Eu tive isso comigo durante muito tempo. Eu tenho que jogar para ganhar de qualquer maneira, mesmo contra mim, contra o meu estilo, contra o que eu gosto. Eu tenho que jogar me sentindo bem, e a partir de me sentindo bem que vem o resultado. A outra coisa desse Bublik, perguntaram como é que vai ser agora o jogo com o Draper, que é um dos melhores do mundo aí também. Né? Ganhando o brasileiro João Fonseca agora. Esse Draper é um baita de um jogador e está em ascensão. E isso, o que você vai ser para ganhar deles? Cara, eu não sei como ganhar do Draper. Eu vou lá e vou curtir. Eu vou bater direita, eu vou bater esquerda, vou ver como é que eu me sinto, se eu me sentir bem e aquilo que eu quero fazer der certo, legal, senão vou para casa e vou curtir. É uma outra mentalidade. E claro que as pessoas, esses coaching do rendimento, vão dizer que isso é pensamento de perdedor, né? Jogar para se sentir bem é desculpa de perdedor. Elogiar o esforço é desculpa de perdedor. São umas pessoas de completa pensamento... como eu vou dizer, cretino, dá para dizer uma coisa dessas, né?
Porque, na verdade, eles só querem o topo, o número 1, como se isso fosse acessível a todos e como se não contasse como se chega ali. E aí entra a questão do sacrifício. O Bublik diz uma coisa que é muito importante: eu não vou mais sacrificar eu contra eu mesmo, me dissociar e sacrificar o que eu gosto e tenho de bom na minha vida, fora da quadra, para conseguir resultados. Porque o sacrifício, se a gente for pensar no conceito de sacrifício, ele é a troca de um valor, de algo que tem mais valor por um que tem menos valor. Isso é sacrifício. Então, quando a pessoa diz, as pessoas usam mal essa palavra. Me sacrifiquei para chegar aqui. Então quer dizer que você deixou coisas de mais valor para trás, em função disso que tem menos valor. Então você deixou sua família que tem mais valor. Não foi isso que ela fez. Ela trabalhou muito, ela lutou, ela passou por muitos problemas, trabalhou demais, fez escolhas difíceis. Mas não é um sacrifício, está fazendo o que ela quer. No final das contas, esse é o caminho. Não que os outros não tenham um valor, mas escolheu esse valor maior neste momento. Conflito de valores, né? Escolheu esse. Então as pessoas usam mal o sacrifício. E os que usam bem estão querendo tirar alguma coisa da gente, que normalmente são as religiões. Né? Você tem que se sacrificar, tem que baixar a cabeça para o Deus ou para o Senhor, que seja a religião que for. E quando você conseguir algo bom, você tem que subir de joelhos, ralando o seu corpo no sol para agradecer. Por que tem que ser? Ou seja, você tem que sacrificar um valor, que é o seu corpo, em função de algo maior, que é um Deus. Essa é uma maneira horrível de viver. Um casal, uma pessoa que vive sob a égide do sacrifício, em algum momento ela vai cobrar, porque os resultados não vão vir. E ela vai se sentir injustiçada. O sentimento primeiro do sacrifício, depois do medo, né, de baixar a cabeça para algo maior, é a indignação, é a sensação de injustiça. Pô, eu faço tudo e não chega. Então quero romper com esse negócio. Se entre duas pessoas, num casamento, numa amizade, uma família, um se sente mais sacrificado que o outro, vai acabar cobrando. Vai acabar rompendo, vai acabar explodindo com o relacionamento. Porque viver à base de sacrifício é viver sempre devendo algo. Temos que largar de mão o sacrifício como uma forma de viver, inclusive de tentar alcançar coisas. As pessoas no esporte usam mal essa palavra. Me sacrifiquei para chegar. Não sacrificou. Você trabalhou muito, você escolheu esse caminho. Você valorizou cada momento de dor e de ganhos e de dificuldades, mas era um valor no qual você estava buscando. Você não trocou valores maiores para estar com um valor menor aqui agora, levantando o seu mérito, o seu troféu, o seu primeiro lugar no pódio. Então você está dizendo que isso não tem valor. Uma mãe que se diz, que se sacrifica, ou um pai que se sacrifica por seu filho, sacrificando o meu trabalho pelo meu filho, está dizendo que o trabalho vale mais que o filho. Uma pessoa que diz que se sacrifica por uma relação, está dizendo que está perdendo algo mais valioso do que a pessoa que ele tem essa relação. Ou a gente está usando mal a nossa noção de sacrifício, ou estamos realmente vendo uma vida de sacrifício e que vai cobrar logo ali, né, a fatura. E a pessoa vai se sentir mal, injustiçada e contra alguém. Alguém ela vai ter que lutar contra, porque a injustiça é por algo, seja por um Deus, por uma religião, por uma empresa, por uma relação. Nós temos que abandonar a ideia de sacrifício. E esse Bublik está dizendo exatamente isso. Não tem sacrifício. Eu quero gestionar meus valores concorrentes de uma forma tal que eu não me sacrifique por um em função do outro. Às vezes eu vou escolher um, depois o outro. A semana, meu treinador, meus patrocinadores, não vou jogar, vou ficar com a minha família. Passei 6 semanas jogando, agora eu não vou. Não, agora eu vou, família, vou passar 2 semanas de giro na Europa, nos Estados Unidos, jogando porque é importante. Não há sacrifício aí, há gestão de valores. E não se dissociam internamente dentro de você mesmo, o seu pior inimigo contra o seu guerreiro para ser
o melhor de você, sua melhor versão. Essa frase que ele diz, basta sermos nós mesmos, é altamente nietzschiana em certo sentido. Torna-te aquilo que já és. Né? No sentido de que já somos algo e temos que trabalhar para não solapar quem somos e deixar que isso apareça. Então temos que cuidar com essa ideia de que, né, poderia-se usar aqui o estoicismo como justificação de que temos que nos sacrificar e sermos nosso primeiro inimigo, lutar contra nós, porque está muitas vezes dito dessa forma nas traduções de Marco Aurélio e Epiteto, mas no estoicismo teríamos que contextualizar essas frases da ética com a lógica e com a física histórica, que é a maneira do qual o estoicismo enxerga a realidade e a relação da pessoa com o real. E isso não está implícito, isso está implícito, não está explícito nessas frases. Então não se pode usar o estoicismo como justificação de que nós temos que lutar contra nós mesmos, ser o pior inimigo e o resultado acima de tudo para a nossa serenidade, liberdade. Não. Né? Então eu acho que aqui no esporte o Alexander Bublik dá uma perspectiva filosófica muito importante que nos faz pensar as duas maneiras que nós podemos chegar a alcançar os nossos objetivos. Né? De uma forma... E não tem problema disso. O Djokovic é um cara que quer título, quer bater recorde, está com 38 anos, jogando, fazendo de tudo. O cara quer ser o melhor, quer ganhar título e quer isso para a vida dele, e assim ele se satisfaz. Esse é o jogo. Tudo bem. Agora, se vou chegar lá, não vou chegar pelo caminho que ele chega. E que normalmente os jogadores profissionais chegam. Então, não é que eu sou diferente. Eu sou super normal. Os outros é que vem essa busca de uma maneira igual e eu não quero entrar neles. Eles que me fazem ser diferente. Mas, na verdade, para mim, eles é que são diferentes. Não tem porquê. Agora, por exemplo, também o Alcaraz, o Carlos Alcaraz, da Espanha, um dos melhores do mundo também, muito jovem, acabou fazendo uma série na Netflix aí sobre ele. Sobre essa projeção que ele teve tão rápido, está entre os melhores do mundo, um dos grandes candidatos a ser um dos melhores do mundo por muito tempo. Não é o italiano Sinner, que é o melhor do mundo, a mesma idade dele mais ou menos. E aí fizeram uma série do Carlos Alcaraz na Netflix e apareceu o lado que ele gosta da família, que ele gosta de festa, que ele gosta de brincar. E aí alguns profissionais, como o próprio Rafael Nadal, que também é espanhol, disse, não gostei porque aparece o lado festeiro e não profissional dele. Parece que é um pouco isso, né? Que tem que ser desta maneira. Um cara que vai fazer uma série na Netflix não pode mostrar o lado que ele tem, humano no sentido, não que o jogador não seja humano, mas humano no sentido da sociabilidade, né? Das coisas que ele gosta de fazer, das coisas que lhe são caras e que não tem nada a ver, ou tem uma relação, mas não direta, com o resultado que ele está buscando como jogador. Então tem essa crítica no meio esportivo, no meio empresarial também, né? De que as pessoas não podem relaxar, né? Tem que estar aí 100% ou 110% focado, abrindo mão de todo o resto e colocando, né, a sua atividade, a sua potência em direção à busca do resultado quase a qualquer preço, mesmo que seja com sacrifício. E Bublik nos mostra que isso não é assim para ele. E o que faz ele ser um cara diferente, alegre de ver jogar, um cara que leva a vida, né, consegue fazer a compatibilização entre a vida profissional super exigente, que é a do tênis, um dos esportes mais exigentes que tem, física, mental, de tempo e dedicação. Tem essa vida, o cara é um dos grandes jogadores, né? Ele nos mostra que não é necessário fazer essa decomposição, né? Que pode fazer uma composição, uma combinação entre a busca desses resultados e que, para nem todos, o número 1 com mais de 100 títulos, mais de 25, 26 grandes slams, é a vida boa. A vida boa tem a ver com a percepção da pessoa do que é importante para ela. E não tem uma vida boa, que tem que todo mundo chegar ali, né? Então, acho super interessante, eu queria trazer para vocês esse comentário, essa reflexão, né, que vem do esporte, desse Alexander Bublik, esse cazaquestanês,
né? E se vocês puderem ver aí Roland Garros nessa semana, parece que ele continua jogando, acho que joga amanhã. E para quem gosta de tênis, vale a pena ver, porque ele é um jogador que a gente não vê normalmente na quadra, porque ele aborda o jogo, a tática e a postura frente a esse esporte de uma maneira muito relaxante, muito diferente dos outros jogadores. Bom, esse é o recado de hoje. Vou pensar no título, embora ele já exista aí para vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.